Fala cambada, esse é o Multiverso Cast, eu sou o Caio e I wanna be starting something. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o André, estou de volta. Who's back? Esse daí é clássico, né? Esse daí André é Okuyama. André Okuyama. É eu. Fala galera, aqui é o Panda e hoje a gente prova que o verdadeiro passo lunar foi o Moonwalk. Fala meu povo, aqui é o Diego Ferreira e eu espero que no vindouro segundo filme fale pra gente que o Michael está vivo e morando em Xique-Xique na Bahia. Seria maravilhoso, cara. Eu vi o vídeo, Excelente. eu vi aquele vídeo do mano fazendo ele na feira de Xique-Xique na Bahia, maravilhoso. E foi maravilhoso que eu saí do cinema, tinha um casal e o cara reclamou justamente disso. Falou, cara, faltou isso no filme. Eu comecei a rir. Foi bom demais, cara. Seus gueis. Fala rapaziada, aqui é o Enzão e Michael, eles não ligam pra gente. Muito bem, senhores. Estamos começando mais um Multiverso Cast, este programa totalmente excelente da família brasileira e hollywoodiana, rapaz. Aqui é o programa International 2, ok? Temos aqui o prazer de receber na nossa bancada, nesta noite, os meus já conhecidos parceiros de bancada, senhor Carequitia, senhor Pastelito, nossos amigos Andrezão e Koyama, mas também recebemos hoje aqui ele já, a presença mais do que reconhecida nesta bagaça, senhor Diegão do Pod Elementar, aquele que vocês já conhecem, que deixa o arroba em todas as postagens aqui de Pod Elementar, e também o nosso querido editor vulgo, meu filho príncipe croata, senhor Enzão ou Liam404 dos Spotifys da vida. E ao contrário de Joseph Jackson, eu não ando batendo nele pra ele compor músicas melhores, tá? Eu vou deixando ele seguir a carreira dele. Só deixar claro isso aí. Ainda bem, você é um pai saudável. Eu sou um pai saudável, não tem cinta, não tem espancamento aqui em casa, tá ligado? Mas, já que a galera que está nos ouvindo já recebeu várias pistas sobre o programa desta noite, várias pistas, conte para eles, senhor Carequinha, faça seu trabalho no passinho Moonwalk, contando para a galera qual será o tema desta bagaça hollywoodiana de hoje. Eu tô tentando me recompor aqui, porque a fala do Enzão, cara, a minha mente é muito maluca, velho. O Enzo fez a fala dele, você falou tudo que você falou isso daí. E na minha cabeça tava, uma rapariga é bom demais. Uma rapariga é bom, outra rapariga é bom demais, cara. Você não sabe disso não, Caio? Cara, por favor, eu não sei se eu prefiro saber ou não saber, porque às vezes a ignorância quanto a algumas coisas, ela é uma bênção. Eu me sinto um cara abençoado por ser ignorante com algumas Às coisas. vezes tá teu ligado? cérebro liso é bom. É bom. Meu amigo, é assim, ó. O Enzo fez uma fala de uma música onde o Michael está aqui no Brasil. Sim, com certeza. Michael, eles ligam pra ele. Existe um cidadão chamado Filho do Piseiro. O cara fez o sample dessa música. Ah, meu Deus do Uma céu. rapariga é bom. 3 raparigas é bom demais. A minha mente só tava nisso, eu não conseguia sair disso, mano. Cara, você vê, e detalhe, essa frase ela já deu aqui estresse de casa, porque eu tinha falado, falei assim, minha frase de abertura desse programa vai ser Michael, eles não ligam pra gente. Eu falei pra essa pessoa. A história foi outra. É. A história foi outra, hein? Vem A com história esse foi outra. papo. Não, ele chegou hoje aqui, agora há pouco falou, você vai gravar com nós pra você falar, Michael, eles não ligam pra gente. Aí eu falei, se essa não for sua frase, eu participo só pra falar isso. Aí ele falou, tá bom. Eu faço outra frase. Mas tudo bem. Então, eu comecei algo. Isso é o que importa, é que comecei algo e neste programa... Olha só, que malandrinho. Viu só? Só antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Manda, Diego. Já que estamos em 5 aqui, por coincidência ou não, Verdade. quem somos nós aqui do Jackson 5? Olha aí. Desculpa. Mas assim, a gente tem que deixar... O Caio é o Michael, Tem que deixar claro que o eu André aqui... é o Michael. Quem é o Michael? Eu sou o Quem é Michael. Caio? O André é o Jermaine porque ele é mais velho, tá ligado? Me chame de Lorde. Olha lá. O André é o Jermaine Jackson porque ele é mais velho. Me chame de Lorde. Não, senhor, entendeu? Todo mundo sabe aqui, a figura central, a voz central desse Jackson 5 aqui sou eu. Então, Oh, meu Deus do céu. Andrézão, Koyama, o Diego acabou de cometer um outro erro. Né? Foi. Fácil. É um dos pecados capitais. isso daí. entendeu? Ô, Diego, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, antes da gente começar, porque eu nem dei a introdução do nosso podcast. Coitado desse povo que nos escuta. Mas é assim, ó. Existe uma regra aqui
aonde nós não falamos nada aonde o nosso megalomania possa trabalhar a sua persona. Tá entendendo? Então você não se fala de reino, não se fala de condado. Eu acho que meu pai é mais o Sheldon do programa, tá ligado? Eu sou o maior artista deste podcast. É isso, cara. Tá vendo? É isso que é o problema, Diegão, entendeu? é assim, ó, eu falo pra você aí da poltrona, você que é bom de fazer edição de IA, você já viu esses vídeos que o nego tá fazendo agora, que tipo, põe o Tom Cruise correndo e dando tapa em todo mundo, batendo tudo quanto é artista? Passa uma edição dessa com o Caio, chutando todas as pessoas do mundo. Esse é o Caio, gente. Vamos lá, ó, Diegão, só pra ficar claro aqui, ó. Eu sou Michael, ok? E o Andrezão aí é Jermaine Jackson. Eu sou o Joseph Jackson, pra te descer a cintada na bunda. Jermaine é o primeiro Jackson que pula fora do barco. E o Enzo é o Tito Jackson, porque ele é o guitarrista do grupo. Enzão é o Tito Jackson, ok? Koyama pode ser Malemar ou Marlon, tá? Ok? Vamos permitir ali que o Koyama seja o Marlon Jackson, ok? E aí sobrou para o nosso querido Diego agora o irmão mais novo, que é o Jack? Oi? É Jack, né? Eu não lembro o nome. Olha lá, tá vendo? Ninguém lembra. Jack Jackson, né? É Jack Jackson. Agora, Diegão é o Jack Jackson. Então, definidos os Jackson 5 desse episódio de hoje. Fala, galera. Fala pra galera, o careca. Qual será o tema desta bagaça de hoje? Por favor. Quem não percebeu ainda, tá ligado? Pra quem não percebeu ainda, nós vamos falar aí desse furacão que é o filme Michael, né? Essa biografia, né? Cinebiografia feita pro rei do pop, um cara brabo, o brabo da nossa geração, né? E que chegou aí aos cinemas e tá arrebatando aí crítica, público, tá arrebatando tudo. E não poderia deixar de passar aqui em branco, né? No MV, então, nós vamos falar também as nossas opiniões sobre o filme, vão decorrer aí um bom podcast, se eu não me engano. Depois de toda essa megalomania, né? Vamos lá. Vamos falar de Michael. Vamos falar de Michael. E antes de a gente entrar no mérito do filme, uma coisa que eu falo sem medo de errar, e hoje, inclusive, vim conversando sobre isso com o senhor, meu filhote, ali a caminho de casa, e algo que eu acho que as pessoas talvez tenham a mesma sensação e talvez seja incontestável. Michael agora é um filme, uma cinebiografia, mas Michael Jackson, independente do estilo musical, da qualidade musical ou do gosto de cada pessoa, inegavelmente para mim é o maior artista que já pisou por este planeta Terra, tá ligado? E é sim muito merecido essa cinebiografia. O Andrezão falou até que é um sucesso de crítica e de público, mais do público do que crítica, porque a crítica tá batendo muito, né? Eu vi lá ele vem arrebatando, né? Público e crítica. Público, cara, 94% de aprovação, maravilhoso. Crítica sofreu um pouco lá, os críticos acham que o filme é suave demais, saca? Mas ainda assim, uma cinebiografia maravilhosa e produzida pelo nosso querido amigo que fez a produção também do Bohemian Rhapsody, né? Como é que é o nome dele? John Logan. John Logan, olha só. Isso, escrito e produzido por John Logan. Não, mas é o... Peraí, gente. Peraí, que não é o John Logan, é outro nome, pô. O roteirista é o John Logan. Roteirista, falando do produtor. O roteirista é o John Logan. O produtor eu não fui atrás, que fez o do Bohemian Rhapsody também, cara. Eu anotei o nome dele e perdi. Graham King. Ah, certo. Graham King, cara. Ele foi... Quando veio a produção dele, eu já senti, assim, nos bastidores do filme, já senti que seria uma cinebiografia, a famosa chapa branca, né? Que é o que a galera gosta de falar, a chapa branca. A única coisa que minha grande preocupação era como seria o fio condutor, que nós vamos desenrolar aí ao longo do podcast. O importante é o diretor, caiu na mão do Anthony Fuqua, que é um bom diretor, né? É um bom diretor, sabe conduzir bem um filme, tem os seus prós, seus contras, que também nós vamos entrar aí ao longo do podcast, mas o que chama mais atenção ao longo dessa produção toda, né, passando uma base de ficha técnica, é o elenco, sim,
como o Caio mesmo veio falando ali para trás, a semelhança física do elenco com as pessoas que estão sendo homenageadas ao longo do filme é impressionante. E mais impressionante é o protagonista do filme, o Jafar Jackson, né? Sobrinho do Michael Jackson, que faz a sua estreia no cinema e é arrebatador, assim. É uma coisa impressionante. É muito legal, cara. O cuidado de produção. E aí sim, por que eu tava tentando lembrar do Graham King? Por quê? Eu tava assistindo a entrevista que o Jafar deu pro... Oh, meu Deus do céu. Agora todos os nomes somem na minha cabeça na hora que eu vou gravar. Cara, é impossível isso. Eu assisto o programa do cara, velho. Meu Deus! Jimmy Fallon, isso, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, o Jafar foi lá e falou, cara, eu tava, né, quando eu vi as notícias do filme, eu fiquei super empolgado por ser meu tio e tal, e recebi uma ligação do Graham falando, tá, e aí, quer fazer? E ele não era um ator, o cara não tinha experiência nenhuma com atuação, né, e muito menos com a música dessa forma, e ele, durante ali 2 anos, trabalhou secretamente, inclusive, escondido da família, para ganhar a vaga dele no filme. Então isso é muito legal, porque ele não está protagonista do filme por ser sobrinho do Michael, ele está protagonista do filme por merecer o papel, por se esforçar, por ralar, por fazer. E, cara, obviamente, a semelhança física dele com o Michael novo é inegável. Em alguns momentos do filme você olha e fala, caramba, é muito bom. E principalmente até sobre um outro lance que eu achei incrível foi o esforço dele em cantar. Porque até aquela parte da gravação do Don't Stop Till You Get Enough, o Jafar tá cantando ali. Sim. E ele tá cantando muito parecido com o Michael, sabe? Então o esforço que ele trouxe justifica a escolha do Graham King por ele. E o cuidado de produção com a caracterização e com as pessoas de serem realmente muito parecidas, cara. Se você pegar o elenco inteiro ali, o que você olha e fala, velho, eles trabalharam as pessoas de uma forma que você vê as fotos antigas e fala, meu irmão, tá muito igualzinho. Cara, Tá parecido o demais. que me surpreende muito é o Coman Domingo sumir no Joe Jackson. Cara, ele é o Joe Jackson ali. Você olha e fala, cara, é o Joseph. É o Joseph, cara. É inacreditável. E isso, assim, vou pedir desculpas aqui já meio que antecipadamente ao Luiz, porque eu vou comparar um pouco, bastante esse filme com o Bohemian Rhapsody. Sim, eu concordo com você, Diego, pela estrutura, né? Pela estrutura, pelos seus meus produtores e tal. Então, eu acho ele um filme muito melhor que o Bohemian Rhapsody. Primeiro, porque tem um diretor muito melhor. O Antônio Fuqua é muito mais diretor que o Bryan Singer. Desculpa aí, gente. Sim. Porque o Antônio Fuqua tem dia de treinamento. É melhor do que qualquer filme do Bryan Singer. Exato. E é legal porque, assim, o Antônio Fuqua tem muita experiência com filmes de ação, né, velho? E ver ele trabalhar essa cinebiografia é uma parada muito legal, né? E você falou o Caio comentou o lance do Jafar. Eu não sei, assim, eu tenho minha dúvida se isso só não é lance de relações públicas, mas assim, se realmente ele fez teste, né? Não existe teste. Ele é a escolha. Isso daí já tem uma conversa com o próprio Anthony Fuqua. Eles fizeram um esquema com o Jafar, que era assim, ó, a gente vai fazer um monte de teste, botou ele pra treinar durante um ano inteiro. E aí o Jafar treinou, dançou, mudou pra casa dos parentes, a casa que aparece no filme, ele mudou pra essa casa e ficou dançando, fazendo tudo que tinha que fazer lá, cantando e dançando. E aí um ano depois ele foi fazer o suposto teste com o Fuqua, e o Fuqua falou, não, o papel é seu. Porque sim, mas ele mereceu, cara. Não, tudo bem, isso. Mas assim, eu não consigo ver outro ator que não fosse ele. E assim, não existe, gente. E assim, eu gostei muito da atuação dele, eu espero que ele invista na carreira de ator. Gostaria de ver ele fazendo outras coisas. Vai ter Michael Parte 2, ô Diego. Aí não. É brincadeira. Sem ser Michael, né? Eu espero ver ele em outro papel, porque eu realmente achei a atuação dele boa, assim. Gostaria de ver ele em outro. Eu gostei, coisa. Eu achei ele muito bom, cara. O Diego fez uma vírgula falando sobre o Bohemian Rhapsody. Se nós compararmos aí a atuação de um e do outro, cara, e o outro recebeu a estatueta de melhor ator. É um absurdo. O Rami Malek? O Rami Malek ter recebido ali é um absurdo. E até mesmo a caracterização, assim, do
principalmente, acho que principalmente dele, assim, não é tão boa quanto a do Michael. Acho que aqui eles capricharam mais nesse quesito de ambientação e tal. Uhum. Acho que dos outros personagens tá até ok, né? Mas principalmente do Fred, assim, não funciona tanto. Então. Né? Em questão de caracterização. E a atuação é até boa, assim, do Rami Malek, que obviamente não merecia Oscar de melhor ator de jeito nenhum. Acho forçado também, né, cara? Muito forçado, mas ok. Mas eu gostei do filme, assim, óbvio, eu sou muito mais fã de Michael Jackson do que de Queen, gosto de Queen, mas o que me apresentou ali eu gostei, mas eu não conheço também muito a fundo. E outro ponto que o André bateu aí do fato de ser chapa branca, isso eu acho curioso, porque quando é nesses casos de cinebiografia, ninguém quer separar o autor da obra, né? Não é só isso, Diegão. A gente pode citar outras cinebiografias que vão mais a fundo. Por exemplo, uma que eu até tava comentando com a minha esposa, saindo do cinema. Eu falei, é muito impactante. Eu assisti o filme 3 vezes, né? O Michael eu já assisti 3 vezes. Uhum. E aí, saindo do cinema, eu falei pra ela assim... É muito impactante esse filme, mas ainda Ray é muito forte ainda pra mim como cinebiografia, porque ele não é um filme chapa branca, né? O Ray Charles, que é com a atuação do Jamie Foxx. O Ray é um filme poderosíssimo que vai nas entranhas do artista e tudo mais. Obviamente, gente, quando você termina de assistir Michael, quando sobe, né, o letreiro, você vai ver os produtores do filme, quase todos os sobrenomes estão Jacksons ali. Então, é um filme que tem o espólio da família, tem um controle muito forte da família, como produtores, como executivos. Obviamente, é um filme que vai, né, de encontro ao público. Ele é um filme feito pro público, pra nós. E tem também ali o controlezinho do John Branca, porque, inclusive, no final do filme aparece lá, né? Produtor. Exatamente, mas é inegável o John Branca não estar envolvido nesse espólio todo. Não, lógico que tá. Né? Ele é o cara que ainda controla todo o lance do Michael ali, ainda tem o dedo dele ainda ali, né? Mexendo, indo pra lá e pra cá, né? Tem o dedo do John Branca mexendo pra lá e pra cá, André? Porra, que merda, hein, cara? Mas eu não vejo isso como problema, não. Porque também não. Eu acho engraçado porque a galera sempre quer ver os podres, né? Mas assim, gente, não é um documentário que... E desculpa, se você estiver ouvindo isso aqui, tu tá querendo usar... Se você for usar aquele documentário deixando o Neverland como base pra qualquer coisa, esquece. Já tá totalmente errado. Aquele ali é um documentário completamente tendencioso e muito problemático. Extremamente tendencioso, Diegão. E, né, que todos os casos ali, aqueles casos ali das crianças ali, que teve ali foi por causa de... Foram obrigados ali a falar aquilo que queriam dinheiro, os pais queriam tudo dinheiro. Caiu por terra, né? Tudo caiu por terra. Então, tudo que foi falado nunca foi provado. Nunca foi provado. O próprio Macaulay Culkin que falava lá, cara, o Michael pediu ele de ir pra ele do Epstein. Tanto que eu vi matéria do diretor desse documentário falando que o Michael é pior que o Epstein. Então, é interessante você falar isso, Diego, porque a gente até tira meio que um elefante meio da nossa gravação aqui, porque o próprio Michael, ele detém aí, até no Guinness Book, já teve esse recorde de ser o artista com maior doação para a causa humanitária, e principalmente para as crianças. Não faz muita lógica isso. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido um artista que se dedicou faz tanto por eles, né? Pelas crianças, que faz fazer tanto ao pelas contrário, crianças, que falava tanto pela criança. O tempo vago dele, isso é mostrado no filme, mas você não precisa só acreditar no filme. Você pode pegar aí matérias e matérias que você vai ver o tempo. O cara tinha pouco tempo e em todos os países que ele ia, ele fazia questão de ir em hospitais e visitar crianças. Então, aí você pega e você fala assim, eu quero produzir uma calúnia contra essa pessoa. Eu vou aonde? Meu irmão, eu vou no ponto que fraco. Ele mais... Mas o cara, e aí como eu falei, era o maior artista do mundo. Então, obviamente que pessoas iam tentar tirar proveito de alguma situação de qualquer forma.
E, bichão, sempre tem o pilantra, sempre tem o cara que vai armar alguma coisa pra poder aproveitar e tirar dinheiro do cara. Tanto que, se fosse uma verdade irrefutável isso, o pai do garoto, que a gente não vamos dizer o nome porque ele não pode nem ser citado no filme, porque o nome dele também não pode ser citado no filme. O pai dele não teria aceitado um acordo de milhões de dólares pra ficar quietinho, tá ligado? E sempre quando tem esses lances de cinebiografia, a galera sempre vai reclamar, porque vai ser chapa branca. Gente, eu acho até ok, porque assim, principalmente quando o artista está vivo, porque eu lembro que uns anos atrás também teve conversas de se fazer uma cinebiografia da Madonna, e eu espero que um dia saia, espero que ela esteja viva para ver isso. Eu espero realmente que saia, porque a vida da Madonna também é interessantíssima. Vai ser um cabaré danado, rapaz. E ela tava notícias que ela tava controlando ali, ia ser produtora do filme, ia meio que controlar, e a galera tava reclamando, porque vai ser chapa branca. Eu falei, não, cara, porque a história de vida é dela, tem talvez coisas ela não queira contar, porque talvez a galera, quem for fazer o filme, liberdade, muita gente vai querer ir para um foco que talvez ela não queira mostrar, ou vai para um foco completamente diferente. Isso eu não vejo problema nenhum. É aquilo, é chapa branca. Gente, é só um filme. Assim, se você quer saber mais sobre a vida do artista, procura documentários sérios, né? Não do Fugindo de Neverland, para saber sobre a vida dele. Assim, não vai contar a história toda da vida de uma pessoa em 2 horas. Diegão, aí eu concordo plenamente com você, cara. Eu acho que assim, o filme, e isso talvez um argumento que eu ouvi hoje, que eu falei, porra, ao mesmo tempo que ele é um argumento muito merda, a gente também sabe que ele é verdade, mas que não é só isso. Quando você faz um filme desse porte, a intenção primeiro é o quê? É uma homenagem. Isso é o primeiro ponto. É uma homenagem, é homenagear a carreira de um cara que foi gigante. Que é gigante até hoje, inclusive. Né? No segundo ponto que você tem, é obviamente que é ganhar dinheiro com o filme, porque ninguém faz filme de graça. Ninguém faz filme sem a intenção de ganhar dinheiro e todo mundo sabe que Michael é um assunto, bicho, que vai render, que já fez não sei quantos milhões agora na primeira semana de filme, tá ligado? Que já foi um negócio absurdo. Eu tava vendo hoje lá, Mundial, dá mais de 500 milhões de reais no primeiro fim de semana, cara. Tá ligado? É uma parada absurda, absurda. Então já é algo fora da curva, tá ligado? E sim, também esquentar catálogo, cara. Os donos do espólio, os caras querem ganhar dinheiro com o catálogo do Michael. E isso é óbvio, tá ligado? E vai ganhar. E vai ganhar. O filme, inclusive, pra quem, né, assim como eu, e aí colocando já, né, como parte ali do filme mesmo, o filme traz um enredo de contar a história dele, começando com os irmãos lá, com aquela relação conturbada do pai, explorando eles, dá preferência para o trabalho do que pra escola, vai fazer show, tá cansado, não quero saber, vai cantar, vai apanhar se não cantar, tá ligado? A humilhação ali é suavizado, obviamente a gente está falando de um filme para homenagear alguém. A gente não vai mostrar 2 horas da pessoa sendo torturada e humilhada e espancada pelo pai, porque a gente sabe que a verdade era essa. Só que isso não precisa ser mostrado no filme. Não é para fazer ninguém ficar triste, não é para fazer ninguém sair do cinema para baixo. É pra gente celebrar a carreira de alguém. E você celebra a carreira de alguém mostrando a dificuldade, sim, mas mostrando aquilo que era bom, mostrando o sucesso, mostrando as músicas. Pô, o filme é um hit em cima do outro, cara. A primeira sacada... O talento dele, né, Caião? Sim, mas era isso. O Michael era puro talento. E isso é mostrado desde sempre. O filme, ele começa, e até é legal que eu tava comentando isso com o Enzão hoje. Quando os créditos da abertura estão tocando, ele começa a tocar o Wanna Be Starting Something. Sim. Eu quero começar algo, tá ligado? É o começo do filme, é tudo muito pensado. A sequência, as músicas, tá ligado? O encaixe perfeito no momento perfeito. Pra contar a história, acompanhar com as músicas dele. Isso é muito bem feito. E aí, obviamente, você vai fazer o quê? Vai fazer festa, cara. Não vai ser um documentário, não vai ser uma parada pra baixo. Você não vai trazer esse filme pra um tom ruim. E, inclusive, por isso, depois que eles mudaram toda essa parte de polêmica que nem precisava entrar. Seguindo o seu raciocínio, Caião, desse lance da polêmica, o filme em si, ele foi roteirizado para o filme começar já com as luzes da polícia chegando em Neverland. Então sim, esse era um tom muito, muito pesado já para começar, mas a ideia era fazer isso. Inclusive, foi basicamente 15 milhões de dólares jogado fora, por causa que eles tiveram que refilmar tudo isso daí. Porque eles roteirizaram, filmaram, fizeram toda a parada,
E aí, de repente, o pessoal do spoiler do Michael Jackson falou: ih, não dá, mano, a gente tem uma cláusula aqui dos anos de 1993 que não pode citar o caso. Não pode falar do moleque, não pode falar o nome, não pode falar esse cara, e agora? O que a gente vai fazer? Então vamos ter que repensar o filme todo. Por isso que o filme começa com ele entrando já no palco. Ele já tá, já tá na fase, né? Na turnê bad, Na turnê bad, ele já tá entrando no palco. E eles retornam a ideia do filme com um outro tipo de fio condutor, que aí é o que eu tava falando logo na entrada, né, no começo. Falei que é muito importante quando a gente pensa nesse lance do fio condutor que vai ser a narrativa de todo o roteiro, apesar de eu ter algumas críticas em relação às passagens de tempo, mas o fio condutor dele é o segurança dele. Quando o segurança entra no filme, nós temos a visão da carreira do Michael por ele. Do Bill Bryan. Isso. Porque o Bryan acompanhou o Michael praticamente a vida inteira. Exatamente, cara. Mas essa sacada é muito boa se você for analisar. Porque quando você coloca um telespectador dentro do próprio roteiro, você muda um pouco a parada de ser tão mecânica e quebrado e batido como tava no começo. De mudança ele só fazendo a mudança de ano, entendeu? Sim. Essa parada aí que muda. Essa dinâmica dele com o Bill é show, porque ele tem inclusive cartas. Procurem aí vocês depois, podem procurar na internet, vocês vão conseguir encontrar bilhete, carta dele com o Bill, tratando o Bill com inclusive nas palavras dele, que muitas vezes foi pra mim o pai que o Joseph não foi. Então o Bill não só acompanhou o Michael a vida inteira, mas aconselhou, teve junto, participou dos momentos ali, entendeu? Então, obviamente, mostrar essa dinâmica, e inclusive teve gente que reclamou disso no filme, falou, pô, porque o filme, ele fica nesse negócio com o motorista, com o segurança, cara, mas o segurança era a figura paterna dele, é a história do cara, tá ligado? E tinha que ter essa persona pra ser, porque o filme não tem narrador. Como o filme não tem narrador, né? Não tem alguém falando, fulano, agora estamos no ano de 1968. Não, o filme ele tá indo. O Antonin Fuqua, ele coloca aquela passagem estilo 007, né? Com os anos, tipo, de um letreiro passando, né? A ideia seria essa, que pra mim essa é a minha primeira crítica do filme. Ele tá em ritmo aceleradíssimo. O começo é. A minha crítica também. Mas aí, cara, são... Perde um pouco a linha do tempo, né? São nossos tempos, cara. Não dá pra... Parece que a galera... A gente tá vivendo a era TikTok 2x. Ele é um filme TikTok. Por mais que o filme tenha 2h08, ele é um filme acelerado, né? Ele não deixa você respirar. Uma outra crítica minha também, esse ritmo... Eu queria um pouco mais de atuação, um pouco menos de videoclipe. Até porque as atuações já estavam boas. As atuações estavam boas, Diego, mas aí... Eu já não esperava isso. Uma parada é um filme de música, né? Então acho que é um dos formatos desse daí. Isso eu entendo, mas até porque eu tava gostando ali, principalmente do Jafar ali, a mãe, né? A mãe e tal. Faltou um pouquinho dos irmãos, assim, eu queria um pouquinho mais da interação deles com os irmãos. É que é pouco, cara, e a gente tem pouco de tempo de tela pros irmãos mesmo, entre aspas, porque aparece várias vezes, mas não ali em destaque, eles nunca estão realmente... Acho que a cena que eles mais falam é a cena do basquete, que eles estão jogando basquete e o Michael chega com o Twister e fala, comprei Twister pra nós. Então, isso eu acho estranho, porque assim, a fase Jackson 5, ela passa assim, voando. Mas cara. É pra passar voando, André, porque o filme não é pra focar em Jackson 5. Não é pra focar em Jackson 5, né? É pra focar sim, eu entendo. O filme é pra focar na dinâmica ruim, e aí sim, essa transformação que fizeram no enredo do filme, de tirar o lance da polêmica do Michael e focar ele no cara que quer se libertar de uma relação bosta que ele tem com a família. Com o pai, especificamente, não com a família, mas com o pai. Com o pai, especificamente. Aparentemente, a relação dele com os irmãos é boa. Não, é boa. É com o pai que a relação é uma bosta. Que o pai... Porra, os próprios irmãos, quando o Jermaine sai, os caras não querem continuar. E o Joseph obriga eles a continuar. Tá ligado? E o contexto aí, porque
talvez a galera não saiba, ou tenha a visão assim, que, assim, claramente, o Michael é o maior talento, mas cara, o Jermaine não fica atrás não, tá, gente? Sim, sim. Principalmente se vocês pegarem músicas assim, pega, como é que é? The Love You Save Me. Tem umas versões ali de um show lá da década de 60, lá em Full HD, tem vários assim no YouTube, se tu pegar, principalmente essa, tá? Você escutar ela ao vivo, cara, o bate e volta que eles fazem juntos, cara, o Jermaine não fica atrás do Michael. Aí é que tá, o Diego. Vocal, não. Até mesmo se o Michael saísse, assim, tivesse, pô, o Jermaine seguraria tranquilo ali. Tanto que ele ficou na Motown e não foi junto com os Jacksons. E o primeiro álbum dele solo é muito bom. Recomendo, tá? O Jermaine. É muito bom. É um álbum muito bom mesmo. Saca? Então, assim, todos eles eram talentosos. Todos eles eram bons, cara. Obviamente que muito à custa da forçada de barra do Joseph, de tirar deles o máximo que eles poderiam dar. A forma como foi feito é péssima, é podre, é ruim. Só que ele conseguiu extrair o melhor dos filhos ali de uma maneira totalmente errada. Os caras eram talentosos. Tirou a infância de todos, né? Tirou. Eu tava falando isso com a minha esposa, né? Com a Bárbara. Que é exatamente isso que aconteceu. Pô, o cara é ruim, o cara foi, sacana, porque o pessoal começou a ficar com raiva pra caramba dele no filme, né? Você via a reação isso do porque o filme não mostra nem nem 5% da... exatamente do que ele fez, né? Só que assim, a gente tem que também dar os créditos no que ele fez de bom nisso daí, entre aspas, né? Que é o quê? Ele tentou extrair o melhor, só que da maneira errada. Ele extraiu o melhor de cada um ali, mas da maneira errada. A maneira não era correta, não era batendo, não era fazendo o que ele estava fazendo ali. Ele era ganancioso, deixando... né? Exatamente. Aí é isso que é o problema. O problema é a ganância que ele tinha em cima de tudo aquilo. Ele queria saber, não queria saber sobre ele ir para a escola, se a criança brincar, ele não queria saber daquilo. Ele queria saber das pessoas, dos filhos dele. Fazer o melhor para ele ser, tipo assim, reconhecido também, etc, né? Ele também, eu acho que queria fama, né? Verdade, o que ele não tinha também, né? Ele enxergava os filhos como produto. Como produto, exato. É um fato. Sim. E os filhos enxergavam ele como um patrão. Como se fosse o patrão deles. Tanto que não falava de pai. Eles não chamavam ele de pai, chamavam ele de Joseph. De Joseph. Aparentemente, assim, deu a entender que era pedido do próprio... Não, o Diego, não é pedido, era exigência. Tem uma entrevista do Michael que ele fala sobre a forma que ele cuidava dos filhos, né? Ele fala assim, o Joseph nunca permitiu que a gente chamasse ele de pai. Sempre tinha que chamar ele de Joseph. Ele falou, eu não permito que os meus filhos me chamem de Michael. Eles têm que me chamar de pai, porque eu sou completamente o oposto, saca? Uhum. Porque parece que não quer ter vínculo afetivo com... Porque não era afetivo. Ele não queria ter, porque o Joseph não queria ter esse vínculo afetivo com ele, assim. Ele queria tratar como um produto, se acabou, ele ia descartar e pronto. Mas infelizmente, senhores, a gente tá falando de uma falha de uma geração inteira. Geração de homens violentos, pessoas turbulentas, com pensamento mediano. Com senso de propriedade sobre a família, tá ligado? Senso de propriedade sobre a família, era isso que eu ia terminar minha frase. E isso, senhores, não era só lá, era aqui, era na China, no Japão. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, era uma geração falha, né, cara? Posso indicar um documentário que... Por favor. Assim, não é necessariamente disso, mas faz mais ou menos um paralelo com isso. Não sei se vocês já viram, é chamado Crianças Troféu, Trophy Kid, que é baseado nos pais que forçam as crianças no limite com, né, no caso de esportes, né? Então, assim, isso não é só, né, ali no caso da família Jackson, ali era por causa do musical, mas a gente via isso, nesse documentário fala muito, né, de negócio de esporte, né? Até mesmo conta um pouco, né, naquele filme das irmãs Williams. Richard. Que é o pai dele. Que King é o... Richard, que é isso, pai da Serena e da Venus. Serena e Venus. Então, realmente, era aquilo. Ou via como produto, ou no caso, era uma oportunidade de conseguir algo que ele nunca conseguiu e forçar as crianças ao limite. Né? E o Joseph era essa pessoa horrível que fazia isso. Infelizmente. Assim, complementando o que o Koyama falou, assim, eu acho que, tipo, a ideia do Joseph de não querer que os filhos tivessem lá a mesma vida que ele teve, difícil, sabe? Cara,
a ideia é uma ideia digna, mas, tipo, a forma como ele aplicava faz. era terrível, tá ligado? Tipo, ele dá a impressão que ele não queria pros filhos, ele queria pra ele, entendeu? Exato. E ele não queria ser pobre, né, cara? E ele viu nos Não, filhos a sim, chance sim. de sair daquela Mas- vida. A gente tem que tomar muito cuidado, tá ligado? Porque, às vezes, num discurso desse, a gente acaba validando uma pessoa horrorosa. E no Não caso tem do pai validação, dele, não, cara. Não ninguém tem tá validação. validando. É. A pessoa extremamente péssima, porque, cara, na moral, velho, diversas outras famílias passaram pelas mesmas condições, as mesmas coisas. Não precisa de violência, você não precisa ser um escroto, você não precisa ser um babaca, cara. Toda Não criança precisa. merece, né? Ter a sua infância, ter. A criança Brincar. ela pode ser um artista, mas ela Ela tem que ter um momento dela de tem criança. que ter um momento dela, pelo amor de Deus, E cara. a gente vê que isso é muito difícil, principalmente em coisa de artista, de esporte. Os pais projetam muitas coisas, né? As frustrações, os sonhos dele nos filhos. Uau. Né, ver Diego. aquela como uma fórmula de sair, uma via para sair daquela situação Situação ali, financeira, tá ligado? então, financeira. Vocês Cara, querem eu ver, tenho- ó, um caso Eu tenho que, um exemplo aqui. guardada Aqui, né? todas as devidas proporções, obviamente, tá? Mas vocês veem o que rolou aqui no Brasil com aquela menina, com a Larissa Manoela, cara. Os pais controlavam até o dinheiro dela comprar lanche na praia, Milho. tá ligado? Na praia, É isso, Cara, velho. É a mesma coisa. Você tem como pai, você tem a obrigação de fazer o seu melhor pro seu filho. Essa é a grande verdade. Ó, eu sempre amei basquete, joguei, tentei jogar profissional, tentei jogar amador, tentei jogar de tudo quanto é jeito. Minha filha nasceu com o dom de jogar basquete. Ela, com 10 anos de idade, já chamaram ela para jogar basquete num time. Aqui, do SESI, daqui, de Itu, chamaram ela. E ela, eu dei essa escolha para ela. Filha, ó, tem oportunidade. Ela falou para mim, não, papai, eu quero ser criança. E ela não foi jogar. É justo, irmão. E é justo. É justo. Entendeu? Então, por exemplo, eu duvido que o Joseph sentou, olhou no olho do Michael e perguntou: é isso que você quer, filho? Entendeu? Às vezes você empurra uma pessoa pra uma situação que ele não quer, cara. Você tá entendendo? E o Michael entrou nessa vida com menos de 10 anos de idade, entendeu? Menos de 10 anos de idade. É sobre isso que nós estamos falando. Então, por exemplo, você vê os irmãos dele, todos eles eram mais velhos. Pelo menos. Bem ou mal, ainda tiveram uma infância, ainda Eles conseguiram eram adolescentes. É, se você aproveitar for alguma analisar. coisa ainda, né? Os irmãos mais velhos, né? Ele pegar e o mais novo não aproveitaram nada, né? Se você pega uma criança abaixo de 10 anos, ela tá em toda a sua fase de aprendizado cognitivo. Por exemplo, até motor. A criança, ela é estabanada. Você pega uma criança na cidade, é uma criança estabanada e tudo. E você obrigar, tipo, aquela criança a fazer só aquilo que você tá mandando e ainda na base da violência, cara, porra, velho. É brutal demais, tá Com ligado? certeza, meu O cara desse não pode ser chamado de pai. Não. Já começa por aí. Né? Então Acho tem a que ser gente chamado tem que de Joseph. Tem que né? dar liberdade, André. Tem que dar liberdade pra criança ser criança, tem que dar liberdade de escolha. A gente não pode forçar, não pode fazer isso da forma como ele fez. É o que eu disse, obviamente. A gente Ele não pode forçar ninguém, cara. Ele nenhum tinha adulto, o dom. né? Não, eu acho que não. Ele tinha o dom dos filhos ali. Mas ele poderia ter dado a escolha desse dom ser utilizado ou não e falar, cara, beleza, você que sabe o que você quer da sua Exato. vida. Da forma sabe? que eles quisessem, né? Exatamente, porque talento eles tinham mesmo, e todos eles eram e são Muito ainda talentosos. talentosos, porque ainda, né, como o caso do Jermaine ainda, que tá por aí, tem os outros irmãos dele, a Janet Jackson também, tá ligado? Então aí, a Janet, inclusive, que fez falta no filme, eu acho que ela não concordou com o filme não, cara, porque ela não foi citada. Não concordou, não. Ela não foi citada no filme, inclusive. Existe também um outro grande problema, que houve uma apresentação do filme Sim. só para membros da família. E nessa apresentação, ao que parece, a Janet Jackson saiu discutindo com o Jermaine, que é o O irmão mais velho. Né, que é o irmão mais velho, que é o pai do Jafar. né? Isso. Que é o cara que tá mais envolvido com a produção. Então parece que ela saiu quase aos tapas com ele. Ela e a Paris, né? A filha do Michael, a filha do meio, e saíram, pô, a Paris Jackson, ela saiu falando pra imprensa, tá ligado? Ela saiu arregaçando tudo. E aí, ao que parece, limaram a personagem da Janet. Então, Andrezão, por quê? A crítica da Paris, por exemplo, foi de que o filme é Hollywood, é fantasia. E realmente é, cara. É fantasia. Ela queria, Pra mim, tá tudo talvez. certo.
Talvez o que ela queria é que o filme fosse realmente mais denso, que fosse um filme mostrando mais o sofrimento do pai dela do que a carreira em si, talvez. Uma verdade, um documentário, uma realidade. Só que esse não era o momento, saca? Esse não é o momento. O filme, ele não é profundo. Ele é tipo piscina de hotel. Você acha que é fundo, mas tá dando pezinho ali, tá ligado? Você vai indo, mas dá pé. Você vai, não é. Vai só até a meiotinha da teta aqui, tá ligado? Você vai entrando na água e o bagulho não afunda mais que isso. Mas é quentinho, gostosinho. Gostosinho, você se diverte do mesmo jeito. Irmão, o filme, como eu falei, é um hit em cima do outro. Você tá ali no cinema que eu tava lá, ó, só aqui, ó, curtindo um hitzinho em cima do outro. Começa lá, Don't Stop Till You Get Enough, tá ligado? Daqui a pouco vem Billie Jean, aquele regaço todo, aquela coisa maravilhosa. Aí vem Billie, aí vem Thriller. Você fala, pô, cara, esse filme aqui é maravilhoso. Nem se eu tivesse como o Spotify aqui, eu tava ouvindo tanta música boa nesse exato momento. Tá Agora a gente precisa falar da parte boa do filme. Vamos falar da parte boa do filme, que é realmente nessa transição, quando o Michael resolve fazer resolve fazer o primeiro disco. A gente já tem toda aquela parada entre ele e o Quincy, né? Aí foi o cara que eu acho que apareceu pouco no filme. Quincy Jones. Apareceu pouco, de fato. Apareceu muito pouco. Essa paradinha com ele, mas quando ele vai pra fazer o Thriller, pra mim é assim, cara, quando ele começa a produzir o disco ali, de fato, o Thriller mesmo, na verdade, mano, que coisa maravilhosa, velho. Que é muito bem feito, mano. E vamos falar aqui, Thriller é o maior álbum de todos os tempos. Era isso que eu ia falar, Diego. Eu ia falar, cara, aí gostem ou não, Thriller é o ápice o ápice o prime do artista, tá ligado? É o prime do artista. Mas o artista em si, o nome aqui do seu artista, tem 1 quazilhão de visualizações no Spotify. Meu amigo, não importa. Thriller é o maior álbum de todos os tempos. Cara, é impressionante. Sem exceção, cara. É um álbum maravilhoso. E a gente tá falando, e assim, às vezes a galera não tem noção, principalmente mais nova. Não sei se é a galera, a maior parte dos ouvintes do MV, eu imagino que seja mais ou menos a nossa a nossa galera. Pelo Spotify, aqui, pelos números que a gente vê, é a galera da nossa cidade. Então acho que tem noção, porque talvez se você tiver alguém que for mais novo, talvez você não tenha noção, porque a gente tá falando de um artista que teve, cara, milhões de vendas num álbum. A gente tá falando de uma época sem internet, cara. Diego. Ele era uma das pessoas mais conhecidas. Eu acho que ele, até mesmo Michael Jordan, acho que uma época chegou a ser mais conhecido que o Papa, cara. E a gente tá falando de uma época sem internet. Sem internet. Ele tinha um alcance absurdo. Assim, a gente imagina o Michael no auge, né? Se tivesse internet, né? Se tivesse internet. Putz, se tivesse internet na época dele, tinha sido uma parada gigantesca, muito maior do que foi. De vendas e tal. Diego, desculpa te cortar. De vendas, Thriller tem mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo, cara. Ninguém fez isso. Ninguém. Em nenhum outro momento fez isso, tá ligado? A gente teve 2 grandes momentos na indústria da música. Dois até hoje, tá? Que foram momentos assim que você olha e fala, caralho, o que aconteceu aqui? O primeiro desses momentos foi os Beatles, no auge dos Beatles. Que foi quando eles mudaram a indústria da música como ela era até então. Né? Engessada, aquela coisa toda. Década de 60. Década de 60. Você tem esse primeiro grande momento na indústria da música que é a virada de chave total. E a gente tem o segundo maior momento da história da música, que é o Michael Jackson, que é quando ele muda o jogo de vez, porque a partir daí ele mudou a forma como as pessoas faziam a música, a forma como as pessoas vendiam a música, a forma como as pessoas vendiam os shows dessa música, tá ligado? O Michael, ele foi toda uma cadeia de mudança que ele desmontou tudo que era conhecido, tudo que tinha até ali. Pós-Michael Jackson, acabou. Se hoje você assiste vídeo no YouTube de música que você gosta, cara, essa porra veio do Michael. Ninguém fazia clipe de historinha, com encenação, com atores, com nada. Era clipe, era o cara catar seu microfone, a banda tá lá e ia fazer um vídeo dele cantando, tá ligado? Quem começa essa parada e quem faz isso ser massivo na TV, na MTV, inclusive, que até tem aquela cena do filme que eu acho fantástica. Michael Myers. Né? Do Mike Myers ligando pro cara e falando assim, ó, se não tocar o Michael Jackson, eu vou pegar todos os artistas aqui da CBS, você pega todos eles, põe num pacote e enfia no teu rabo. Tá? Eu achei isso fantástico. Eu falei, isso isso mesmo. E pra você, como... E mostrar assim, como que ele era pica, né? E como a sociedade americana é racista. Porra, cara, mas sempre foi. Sempre foi. Então, cara, nessa época, porque eu não tinha esse contexto da MTV, né? Eu não sabia que a MTV era uma parada assim. A MTV não passava artista preto, a partir da negro. Eu realmente não tinha esse contexto.
Então tu vê o quão importante o Michael foi, cara. Ela começou a passar só no final dos anos 80, depois do Michael. Aí pra você ver. Meiuca dos Como 80 o cara pra frente. mudou tudo, né, velho? Quando ele tá naquela cena da gravadora, que ele tá com o Mike Myers lá, e ele fala assim: você é o artista mais vendido do pop e da música negra. Tipo, ele fala, cara, Ele fala, não é isso que eu quero ser. Eu não quero ser taxado como artista da música negra. Eu sou um artista, tá ligado? Não, ele falou que ele fez o Independente. disco pra todos. Pra todo todos. mundo. Mas é isso que eu tô falando pra você. Ele é um artista, ele não é um cara taxado, tipo, eu tô fazendo pra cá ou pra lá. Até porque quando ele sai da Motown, justamente esse movimento também é bom pra ele nesse sentido, porque até então a Motown era muito presa e muito fixa na música pro público-alvo preto. Tá ligado? A Motown era a gravadora dos pretos. Eles vão pra Epic, né? Eles vão pra Epic e depois vão pra CBS, lá que é o Michael já tá com o disco dele solo. Ele vai pra CBS, depois ele vai com Thriller pra CBS. Isso. O primeiro disco é pela Epic dele, o Michael, Isso. né? O Off the Wall, André. O Off the Wall é pela Epic e o segundo já vai pela CBS já. Isso, que aí é quando ele vai sozinho, que aí ele tá na CBS e ele fala, cara, tô aqui. Quando ele já tá com o Joe Branca, que ele fala, pô, eu quero ser o cara, o maior artista do mundo. Aliás, o Joe Branca fala pra ele, você quer ser o maior artista do mundo. Uma das tretas da Paris é por causa do Joe Branca, né? Que eles falam, ela ficou puta, porque pô, o cara escalou o Miles Teller, que é um ator de primeira classe e tal, pra fazer ele. Porque é igual ele, cara. Ele é um herói e tal, né? Ele parece um paladino, né, no filme todo. Mano, alguém tem que ser, cara, porque o vilão era o pai, não tem o que fazer, tá ligado? O Cavaleiro Branco tinha que ser alguém, tá ligado? Na verdade era o Kelly Durrell Jones lá, que é o Bill Bright, tá ligado? Mas, belezinha. Mas acho que o filme funciona. É só exaltar mais um pouco aqui o Michael, porque acho que a gente tem que fazer isso também, dentro desse programa, a gente não pode deixar de fazer isso, porque até o Caio falou, é porque ele queria ser um artista, né? Não só ser taxado, o artista música negra, música pop, não. Até nisso, porque se tu for parar a pensar, pega, por exemplo, o Beat, que é aquele solo do Van Halen. Van Halen. E assim, eu vou falar, talvez seja exagerado, mas mesmo que você não goste, assim, não é meu estilo, eu acho muito difícil você não conhecer uma música do Michael. Não tem como, é impossível. É impossível. Ainda mais se for da nossa idade. É gigantesco. O Michael Jackson é gigantesco. Sabe quantas crianças tinha no cinema, cara? O Enzão tá aqui, ele tava lá com a gente no cinema. A criançada no filme, velho. Um monte de criança. Minha filha foi também, ela tava louca. Ela tava... Eu acho que... Eu parei um segundo, só um segundinho, foi mal, Diego. Não, desculpa. Relaxa. Ela ficou assim, cara, sem piscar. Eu cutuquei a minha esposa e falei assim, dá uma olhada como é que ela tá. Ela tava sem piscar, ela tava olhando assim, tipo assim, cara, que cara é esse, mano? Isabela assistiu 3 vezes, Coelho. Então, você vê, independente da geração, o cara é tão embaçado que independente da geração, ela falava já do Michael antes mesmo de ver o filme, né? Ela assistiu todos os clipes, mano. Então, cara, é muito... É um negócio que é fora de série dele. Ontem ela fez a gente assistir This Is It. This Is It, né? Que aí sim é o filme documentário da última turnê dele, que seria a última turnê, né? Antes dele falecer. Inclusive mostra as últimas horas dele vivo, né? 2 horas antes dele falecer, é muito maluco. Ele nos ensaios, eu tinha até falado isso, acho que pro Enzão, eu falei, cara, tem um vídeo que ele tá no ensaio e ele fala, tipo, pra que eu tô gastando minha voz no ensaio? Eu preciso poupar a voz pro show, eu preciso estar bem pro show. Tipo, ele tava... né? Uma grande incógnita, que você vê que o cara tava bem, cara. Ele tava bem, né? Mas o abuso de remédio, né, velho? O abuso de remédio. Mas voltando pro filme aqui, o que eu acho muito foda do filme é mostrar a genialidade dele, né? Mostrar esses tons de genialidade dele. Ele era um cara que programava a mente, era um cara que falava pra ele, olha, eu sou o melhor, você é bonito, você é isso, você é aquilo outro. Apesar de ter todos os traumas dele, né? Isso é bem colocado no filme também, o lance do trauma do nariz. Isso, o pai dele fala, né? Vai lá, narigudo. Narigudo, E no filme é muito mais de boa ainda, cara. O Michael era o Relâmpago McQueen da música, ele ficava lá, eu sou a velocidade, eu sou o campeão. Mas o lance da visão que ele falava pra galera, mas ele falava assim,
quando ele tem uma conversa com o Joe Branca, isso mostra no filme, ele fala, pô, eu quero fazer pequenos filmes. Pequenos filmes, que é o clipe que ninguém fazia. Tá na minha cabeça isso, ele falava, tá na minha cabeça. Eu quero shows grandes em estádios. E Cara, tá tudo na cabeça. Tem uma parada que o Michael Jackson ele não gostava que chamasse os vídeos das músicas de clipe. Ele falava que tinha que ser mini-filmes, cara. Mini-filmes, exato. Até porque era, né? Porque assim, na TV não passava, né, os vídeos completos, né? Meu irmão, os vídeos dele tinha 10 minutos, 11 No minutos. Fantástico passava, o Diegão. O trailer, se eu não tô enganado, tem 16 minutos. E o Beat It, eu acho que tem... Beat It não, Bad. O Bad acho que tem meia hora. O Bad é um filme. Francis Ford É um Coppola, filme. hein? O Bad é um filme. É o Francis Ford Coppola que dirige o Bad? Se não me engano, Quem que do Bad... Deixa eu ver, peraí. Eu acho que é. É que ele tem, mano, ele tem clipe com o George Lucas e o Spielberg, ele tem com o Coppola, ele tem com o outro... Como é que é o nome daquele diretor também? O trilha é o John Landis, né? Se eu não tô enganado. O trilha é John Landis. Peraí. Não, então o Bad é o Coppola. Pode ir. Vamos aqui, filho. Nós Inclusive o vamos Wesley puxar na Snipes hora. está no filme. Inclusive tem Wesley Snipes, muito bom. Vou instalar meu dedo, negão. Eu vou instalar meu dedo. Gwen. É muito bom, é muito bom. Quando eu instalar meu dedo, você vai esquecer que você era Gwen. E você, Koyama, você estava falando sobre a sua filha, né? Sim. A Bela, ela teve, ano passado, ela teve a alegria aqui, teve um show do Rodrigo Teaser aqui em Dayatuba, na minha cidade. E o Rodrigo Teaser é um dos melhores, que sai o cara que faz, né? Tipo, o cover do Michael Jackson e tudo. E ela ficou maravilhada com o show, cara. Você sabe que o Rodrigo Teaser, ele faz a turnê dele agora com a Jennifer Batten e o Sugar Feed, né? A guitarrista e o baterista que tocavam com o Michael mesmo, né, cara? Uhum. Ele tá... Mano, Bad é do Martin Scorsese, tá? Scorsese, isso. Isso. Dona Ana me corrigiu aqui. André, agora uma pergunta. Você apresentou você ou sua esposa apresentou o Michael pra ela ou ela veio que descobriu e tal? Não, a gente já escutava aqui em casa e tudo mais. Aí quando teve a oportunidade de assistir o Rodrigo Teaser, ela ficou assim... Cara, ela ficou de cara, curtiu o show todo e tal, e aí começou a escutar, a mostrar as coisas e tudo mais. E quando teve a oportunidade de assistir o filme, ela já conhecia. A Bela é uma criança que, porra, se ela tivesse nascido nos anos 80, 90, ela estaria muito bem, cara. Porque ela adora todo o estilo musical dessa década, seja o rock, seja o pop, seja o eletrônico, ela gosta muito, a gente escuta bastante aqui em casa, então ela tem bastante... Os flashbacks. Exato. Ela tem bastante. Educação musical de velho, irmão. Aqui em casa é a mesma coisa. A gente ensina só o fino, põezão, tá ligado? E isso também acho que é muito válido no Michael, né? Acho que apresentou ele para uma nova geração que talvez não conhecesse. Cara, é exatamente, porque essa geração é uma geração que conhece o Michael pelos memes. E você pode ver assim, por exemplo, eu até faço aqui minha culpa e mando um abraço aqui pra Cal e pro Fábio. Eles me cederam a cabine de imprensa do Michael e eu não pude ir na data, né? Então, mandar um abraço para ir pro Fábio Pacal aí do Terror Sem Medo. Eles pediram para que fosse o correspondente deles e eu não consegui ir na data devido a outro compromisso que eu tinha, então não consegui ir, infelizmente. E depois eu tava vendo, né, pesquisando sobre a cabine, essa cabine de cinema que teve, e cara, muita gente, principalmente o rapaz lá que fez o meme, apareceu, o Rodrigo Teaser tava lá e tal. Então você vê que essa geração atual... O Vega, né? Isso. Essa geração atual, ela vai mais pelo Michael, pelo meme, tá ligado? Uhum. Por algumas músicas, porque diversos artistas já fizeram covers das músicas do Michael, né? Assim, tem o Pirate lá do Fallout Boy, tá ligado? Uhum. Sim, tem o Smooth Criminal pelo Alien Smooth Farm, Criminal. tá ligado? Tem vários. Que foi bom você ter citado a Land Farm aí, porque pra mim, até hoje, é a melhor versão de música do Michael Jackson em rock and roll, tá? Eu gosto muito do Beat It do Fall Out Boy também, viu, Diegão? Eu acho muito gosto, boa, eu é gosto, muito cara. bem feito. Mas eu prefiro, sim, o Smooth Criminal do Alien Farm. Inclusive, o clipe deles é engraçadíssimo. É muito bom, Vale a pena. realmente. Sim, é bem cara. maneiro, mano. Mas vamos lá. Uma coisa que é importante antes da gente seguir,
a gente falou de gerações e a gente tem um cara cara, é da nova geração. Enzão, e aí, cara, o que você achou do filme, meu? Fala um pouco pra gente, porque nós somos um bando de velho paia, cara. A gente manja muito de Michael Jackson. Eu queria saber de você, cara, qual foi a sua sensação? Apesar de ser um cara criado, né, tem essa experiência e tudo mais, você é um cara novo, cara. Você faz parte dessa galera, você representa essa galera. Então fala um pouco pra gente, fala um pouco pra galera também. Antes, assim, de falar do filme, uma parada que eu acho muito maneira do Michael Jackson é essa questão de, tipo, o cara é tão gigante que, tipo, eu tenho certeza que, sei lá, você pega uma criança assim que os pais nunca nem falou sobre o Michael Jackson, ela vai saber quem é, tá ligado? Ela vai, de alguma forma, ela vai saber quem é. Então, tipo, e aí esse filme, cara, é uma homenagem, assim, pro Michael Jackson e tudo mais, que é inegavelmente o maior artista que já pisou na Terra, mas que também é essa porta de entrada aí pra molecada também conhecer um pouco da história dele. E assim, cara, apesar da crítica ter massacrado o filme, eu achei um filme excelente, tá ligado? Eu não conhecia ainda tanto assim da história de vida dele, mas foi um filme excelente, cara. Muito bom, que o filme, ele, como eu tava falando, né? Essa parte da história de vida, ele foca muito mais em mostrar o conflito do Michael como uma pessoa que quer se libertar. Porque, na real, o Michael foi prisioneiro, né, cara? Ele foi prisioneiro da família durante a vida toda. Então, ele fica muito mais... Tanto que a primeira cena dele é a cena dele olhando as crianças brincando na rua, na neve, sem ele poder sair pra brincar ele também. Dando risada lá, saca? Tipo, eu fiquei mó dó. E ele não pode ir. Então, ele é um prisioneiro. E esse filme nada mais é do que uma ode à libertação dele. Ao ele se ver livre das garras do Joe, tá ligado? Então, essa é uma mensagem muito maior e que às vezes as pessoas ainda não falam, pô, eu queria profundidade, eu queria casos, eu queria drama, eu queria outra parada, tipo, e isso não precisa, irmão, mas porque o Michael mostra a todo momento isso. Bem humanizado no filme, gente. Vamos lá, vamos falar, tipo, de todas as passagens dele, ele como criança, a gente sente essa vontade dele de ser uma criança. Depois da passagem dele pro adulto, você sente, dá pra você sentir ao longo do filme que ele tá querendo sair fora e a família continua puxando ele. Existe esse imã, né, esse magnetismo ruim do pai dele, mas também não existe muita força referente aos irmãos e à mãe, sabendo que ele tá querendo sair fora e ninguém tá fazendo nada, tá todo mundo fazendo todo mundo é refém do cara, Uma velho. parada que dá pra você, tipo, perceber assim, até no filme, é que o Michael, ele, por causa desse problema, né, tudo, ele se torna um adulto, mas ele é uma criança, tá ligado? Ele, sim. Os irmãos dele tá lá preocupado com outras coisas e ele só quer jogar o Twister dele, tá ligado? Não é só isso também, né, o Enzão. O que o filme também mostra é que o Michael era um cara diferente, tá ligado? Era um cara que pensava diferente, olhava diferente, via o mundo de forma diferente. Se você for ver várias pessoas que são geniais dentro de todas as suas nuances, né, no caso, você vê que pessoas que são muito geniais, assim, eles são pessoas diferentes, cara. Tem uma visão de mundo totalmente aversa do que as outras pessoas, as pessoas normais fazem. Os normais, com muitas aspas do lado, porque tem o que define normal, né? Todo normal mundo no sentido de... no sentido de não ser tão genial, né? Todo mundo que é genial é considerado excêntrico em algum ponto, tá ligado? Esse é a definição correta. Todo mundo que é genial é considerado excêntrico em algum ponto. E isso também, no específico no caso do Michael, tem que reforçar que se ali é o fato também do fato dele não ter tido uma infância, né? Sim. Uma infância propriamente dita, né? Então acho que isso afetou ele demais. Mas também chega uma hora, Diegão, que também dá pra superar. Vamos falar a verdade. Depende, André. A gente não sabe a extensão do dano causado, cara. Eu acho que assim, pelo que mostra o filme, assim, pelo que eu vejo da história, assim, eu acho que ele não esperou o fato dele não ter tido uma infância, assim. É isso que eu tô... Ele foi tentando recuperar a infância em todos os momentos. Ele é um adulto, mas ele compra bichinho de pelúcia. Ele é um adulto infantilizado, brinquedo. Exatamente. Outra coisa que acontece... O lance dele, Andrezão, é a síndrome do Peter Pan, cara. Que ele quer ser uma criança eterna vivendo na Terra do Nunca. E ele constrói o rancho dele chamado Neverland, inclusive, tá ligado? Uma passagem que a gente tá também até esquecendo, que é o Juliano Valdir, né? Nossa, sim. Que fez o Michael criança, É um moleque que arrebenta, canta, dança, emula o Michael criança, assim, perfeitamente. E ele tem uma fala com a mãe, né? Era isso que eu ia falar. Essa fala é muito forte, porque quando ele vira e fala assim, mãe, as crianças não me olham igual, tipo, sabe? Eles só querem bater foto comigo, eu sou um troféu aqui, eu não sou uma criança, eu não sou comum pra eles, né? Sim.
E tem aquela frase que fica quase no filme todo, né? Que ela fala, deixa sua estrela brilhar, filho. Deixa sua estrela brilhar, independente de você, independente dos outros, sua estrela tem que brilhar, né? Então, enfim. Fala aí, Diegão. Não, até porque, eu não sei se vocês já viram entrevistas do Chris Tucker, né, que era um amigo dele muito próximo, então ele falava, ele fala, cara, o Michael esquecia que ele era famoso, porque ele saía, eu ia pro shopping, assim, ele coloca uma máscara aí ele dava aquela risadinha dele, a galera descobria, ele ficava maluco, e não conseguia e tal, e é isso, assim, que ele acho que ele, às vezes ele queria ser uma pessoa normal e nunca mais ia conseguir. A extensão do Michael Jackson era muito grande, cara. O Michael Jackson, é como a gente tá falando aqui uma parada que se hoje, em 2026, a gente fala que ele foi o maior artista que pisou no planeta Terra, na década de 80 e 90, ele era isso, só que em live. Exatamente. Exato. Então, ele não podia ir pra lugar nenhum, assim. Então, isso afetou muito ele, né? Então, né, eu acho que se ele tivesse tido ali, por exemplo, o tempo dele de anonimato e fosse famoso, sei lá, adolescente ou até mesmo adulto, alguma coisa assim, talvez ele fosse menos complexado, não sei. Sabe, né? Que tem um recorte pra você ver como o Michael era um cara brabo. É assim, eu lembro que teve uma entrevista que ele tava comemorando 30 anos de carreira, ele tinha 40 anos de idade, tá ligado? Exatamente. Mano, o cara era muito brabo, velho. Assim, a gente fala do Michael e pra nós, pelo menos pra nós, assim, o André não, que o André já é mais velho, por isso que ele é o Jermaine Jackson aqui, porque ele é mais velho. É lógico, filho, é lógico. Veja bem, a gente tem muita memória do Michael quando criança, mas é memória daquilo que já não era ele no auge da carreira, que já era o Michael após os escândalos, após aquele momento em que a carreira dele dá uma baixada e que aí no começo, né, dos anos 2000 ele volta com bastante força de novo, que aí ele lança clipe de novo. Eu até falei hoje pro Enzão, cara, eu lembro de quando lançou o clipe de Rock My World na MTV e tal, eu era molecão já, e ele foi aquela volta dele, assim, fala, o Michael Jackson tá de volta e tal. Ele já não era mais o Michael, e ainda assim, parava o mundo pra ver o cara lançar música, tá ligado? Sim. Ainda parava. E já isso não é os anos 80, não é 88. Deu muito, velho. Não é 89, com ele voando, fazendo miséria sobre a terra, tá ligado? Não é. A gente tá falando dos anos 90. Quando ele lançou o Black or White, em 91, por exemplo, cara, o lançamento de música em 27 países, simultâneo, um clipe ser lançado na televisão, ao vivo, pra 27 países, é uma extensão do negócio que é absurdo. Isso não existe até hoje. Naquele momento que o John Branca fala pra ele no filme, fala assim, olha, nunca existiu ninguém como você e nunca vai existir, tá cada vez mais próximo de que isso seja uma verdade máxima mesmo, porque, cara, não existe isso. Você não tem uma extensão dessa pra um cara que não tinha a força que a internet dá pras pessoas hoje. Caião, imagine o Michael Jackson ao vivo em Copacabana. Saca? Esse lance que teve agora, Shakira, por exemplo. O que foi a Shakira? Você quer falar de matar ou morrer? Vamos lá. Vocês sabem que no final do filme ali, na última turnê, que é maravilhosa, a turnê Victory, né? A turnê da vitória do Jacksons. Do Jacksons. Vocês sabem como é que funcionava pra você conseguir comprar um ingresso pra turnê da vitória? Sim, você tinha que vender a sua alma. Não, eu vou contar pra vocês como é que funcionava. Você tinha que fazer um depósito de $120, tá? Na conta lá da turnê, $120, você tinha que fazer um depósito, pra depois que esses $120 estivesse lá, você concorria a uma chance de comprar o ingresso pra turnê. Então você tinha que pagar pra concorrer a uma chance. Caraca. E você acha que as pessoas não pagavam? As pessoas pagavam pra caralho. E quando entrava nessa loteria que eles ganhavam, obviamente, o 120 já ficava como parte do pagamento dos ingressos, certo? E aí quem não tinha sido sorteado, depois de um tempo não recebia o dinheiro de volta. Só que as pessoas recebiam esse dinheiro de volta depois dele ter passado um tempo rendendo. A turnê ganhou mais de $30 milhões só com rendimento em juros de depósito de fã querendo comprar ingresso que não comprou. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho. Rolê, velho. Don King. Não é pra perder, tá ligado? Agora, imagina se a gente tivesse um Michael vivo, assim, no auge, hoje, com preço de ingresso hoje. Hoje, aquele lance que a galera reclama aqui de fila digital,
legal, que nem a minha sobrinha quando foi ver a Taylor Swift, por exemplo. Minha sobrinha quando foi ver a Taylor Swift, ela ficou pedindo pra todo mundo da família entrar na fila do rolê lá pra poder ver se alguém conseguia ter a sorte de entrar e comprar os ingressos pra ela. Certo? Tá louco. Então, logou, fez força-tarefa. Chegou uma hora aqui que tava eu, a Jéssica no serviço tava logado, o Enzo tava logado, tava todo mundo tentando a fila do ingresso da Taylor Swift pra minha sobrinha, né? Aí, das coisas que você faz do tio passar. Aí, tá vendo? Você imagina? Ela conseguiu os ingressos, foi lá. Meu irmão quase morreu lá no Rio de Janeiro, lá, que foi naquele show que eles tamparam tudo a porra do. Meu irmão quase morreu lá. Então, assim, beleza, passou. As pessoas ficam hoje em fila digital. Eu tô falando de uma época em que você tinha que mandar um cheque pelo correio, meu irmão. Você tinha que ir no fucking correio, mandar um cheque de 120 prata pra poder ir pra uma conta pra talvez você ter a sorte de comprar um ingresso pra assistir a turnê do The Jacksons, tá ligado? Esse é o tamanho do rolê que a gente fala pra você. Cara, é muito louco. E foi justamente ali quando o Michael fala pra todo mundo, pro mundo inteiro, porque o Joe já tava querendo fazer um rolê muito maior. E quando o Michael fala pra todo mundo, essa foi a nossa última turnê, e inclusive hoje eu peguei esse recorte do vídeo dele mesmo e mandei pra Jéssica pra ela ver. Eu falei assim, olha só, exatamente a mesma cena. O Jafar, esse moleque, ele fez a parada encarnado. Você olha e fala, cara, é impossível. É animal demais, né, cara? E é engraçado que quando vai passando o filme, né, aí ele afina o nariz. Isso. Você vai ver semelhando já, né? Ele foi ficando mais parecido com o tio quando o filme foi passando. Cara, é inacreditável. Eu vou falar aqui, talvez eu esteja me empolgando. Esse filme merece um Oscar de maquiagem, tá? Eu acredito também, viu, Diego? Não, eu vou um pouco mais além. Eu acho que o Jafar tem que ser indicado. Se ele não estiver lá entre os melhores atores, eu já não acredito mais no Oscar. Ah, meu irmão, mas aí a gente não acredita no Oscar faz muito tempo, tá ligado? Mas aí agora eu não vou acreditar mais de vez, né? A atuação eu não sei, mas assim, maquiagem. Se dera pro Remy, pelo menos indicar o Jafar, não vou achar uma pessoa, não. Mas será que as críticas, o crítico ali que teve em cima do filme não cai. Mas a crítica também não foi boa pro Bohemian Rhapsody. Mas assim, no técnico assim, de maquiagem e figurino, assim, essas coisas assim, pô, pode dar Oscar pra ele. Cara. Falando em figurino, eu tenho uma curiosidade aqui muito interessante. Já até sabia. Ela comprou uma grande parte dos figurinos do Michael, pessoal, tá ligado? Num leilão que teve, ela tem quase 90% das roupas do Michael Jackson. E ela emprestou grande parte do figurino é dela, emprestado dela, cara. É bizarro isso daí, né, velho? Caraca, eu não sabia disso, não. Sim. Sabe a jaqueta, quando ele tá fazendo os ensaios? A jaqueta do... a vermelhinha do Bleach. Isso, essa mesma. Essa jaqueta foi emprestada da Lady Gaga. Ela é uma jaqueta, ela é original mesmo. A luva também, a luva de brilhante também. A luva de brilhante tem várias também. peças que eu vi que ela emprestou. Perdão, a do Thriller não. A do Thriller é tudo refeito. Inclusive, olha, cara, pra mim, essa cena do Thriller, ela é fantástica. Inclusive, a menina que está com o Michael, quer dizer, com o Jafar, né, no caso ali, atuando, parecida, cara. Ela é a filha do Anthony Fuqua. E ela ficou muito parecida com a atriz que fez no... Ela é mais fofinha, né? Mas ficou bem legal. Eles gravaram no mesmo lugar, então eles tiveram toda essa preocupação também. Existe também uma parada de bastidores aí nessa gravação, porque eles gravaram na mesma rua, lua cheia e tudo mais, e eles falavam que no meio da gravação eles sentiam a presença do Michael ali, tá ligado? É muito animal, velho. Cara, é emocionante demais, né, velho? É emocionante, cara, é emocionante. Quando ele tá fazendo a coreografia do Thriller ali, pra mim é uma coisa assim, fora do comum, e eles dão uma quebradinha assim, porque ele tá começando a cena, ele para e fala, olha, faz assim, assado, take tal, porra. É muito foda, velho. As referências, cara, que ele traz do Fred Astaire, que ele fala, o Fred Astaire sempre disse que os pés têm que ser vistos pro público sentir. E muita gente não sabe essa paradinha também. Sabe aquele lance do Michael dele usar a luva, a meia branca, os esparadrapos nos dedos ali e tal, menos nos dedos de estalar? Isso era pro público poder acompanhar o movimento de mão e de pé dele, cara. Que era pra pessoa ter alguma coisa que destoasse do visual dele e acompanhasse ele fazendo as mãos. Como é bom ser nerdão de música. Porra, é bom demais, irmão. Pra mim falou assim, mas amor, por que ele usa essas calças cotó e essa meia fofão, cheio de brilho? Eu falei, amor, presta atenção, olha os passos dele lá e você vai ver, você consegue acompanhar o passo dele. Você acompanha consegue tudo. ver. Agora, a gente tá vendo aqui na televisão
televisão, pá, tá vendo no telão do cinema. Só que quando você estava no show na década de 70, tu não tinha tanto recurso. E o palco ficava longe, então a galera tinha que ver ele de algum jeito. Então o figurino cheio de strass, cheio de brilho e com tons escuros ao mesmo tempo, mostrava os movimentos do Michael e deixava todo mundo maluco. Pra que o cara vai meter um moonwalk se você não vai ver o cara fazendo isso, tá ligado? Tinha que ter. E o grande foda é mostrar a coreografia dele quando ele faz o lance da jaqueta. Não, peraí, que eu tive uma ideia aqui. A jaqueta lá, porra. Esse daí foi foda mesmo. Ele dá um chutinho e mexe a jaqueta, é impressionante. O homem, ele transcendeu em vida. O Michael foi além do seu tempo, foi além da música, além da atuação, sobrinho, tá né, ligado? cara? E o Jafar, ele mostra que realmente a família Jackson é uma família abençoada no talento, porque ô família pra sair gente boa dali, viu, cara? Pelo amor de Deus, como pode, né? E eu tenho pra mim, se o Michael tivesse vivo, né, ele mais velho, assim, óbvio, ele não ia conseguir mais dançar como ele dançava e tal. Se ele fizesse um show banquinho e violão, seria foda. Tá? Banquinho, já pensou? Banquinho, I'm bad no banquinho e violão? Já pensou, Diego? Banquinho e violão. Não, isso seria bom, cara. Ah lá, Caetano Veloso, ele cantando. Porque acho que a gente não ia ver mais, ele não ia conseguir mais ser tão performático como ele era, né? Então, não, nessa idade. A galera ia ter que entender isso também. Até mesmo, por exemplo, isso eu vi uma galera reclamando um pouco da Madonna lá quando ela tava fazendo show na época aí. Porque por causa da idade, eu falei, cara, isso é o que o público dela quer ver. Pô, então, peraí, assim, né? E tá ok, assim, né? Mas eu acho que. Mas eu também acho. Se a Madonna fizesse um show banquinho e violão, seria bom também. Porque eu acho a Madonna excelente cantora. Diegão já imaginando Michael Jackson sentado, violãozinho no colo, perninha cruzada, violãozinho no colo. Tá ligado? Aí, Michael Jackson cantando I'm bad. Hein, Diegão, ó. I'm bad no silêncio da noite. Who's bad? Tá ligado? Eu fico imaginando Billie Jean. Olha pra onde a gente tá. Who's bad? Tá ligado? Sim, cara, assim, é muito bacana, muito gratificante ele mesmo assistir esse filme, agora fazendo uma crítica e olhando pelo lado positivo. Eu tava até comentando com os meninos recentemente, e eu tô devendo escutar seu podcast, viu, Diegão? Que é o filme O Devorador de Estrelas, que é um filme, cara, com um final bacana, cara, final, porra, positivo, good vibe. Então, esse filme do Michael também traz uma parada, porra, legal, você sai do cinema feliz, tá ligado? Sim. Porque encerra bem. Precisa. Sai em êxtase também, né, velho? Exato, a gente precisa um pouco, mano. O cinema é pra isso, tá ligado? Ter um pouco de emoção, um pouco de alegria. Eu acho que se o próprio Michael tivesse assistido esse filme, ele ia bater palma, ia se emocionar, ia ficar feliz de ver essa ia ficar feliz pra caralho. Tá ligado? Eu acho lindo, velho, fazer isso pro cara, pela carreira, pelo merecimento, por ter sido quem ele foi, tá ligado? E, inclusive, no final, quando a gente já vai correr lá pros créditos, a mensagem final e a estrela dele vai continuar brilhando, cara. E pra sempre, isso aí foi tá uma ligado? sacanagem inacreditável do Foucault, né, meu irmão? A estrela dele vai continuar brilhando. Prega demais, né? Porque a gente já sabe que vai ter uma sequência, tá ligado? É um safado, né, velho? E o Michael, assim, pelo que a gente vê, assim, também, ele é um cara que também sabia rir de si mesmo, né? E tu via ali os lances até no clipe do Black and White, né? Que tá a galera ali, né? Quem é o verdadeiro Michael Jackson? Não sei se vocês já viram esse já. vídeo assim. Aí veio um dos sons dele falar, eu sou o verdadeiro Michael Jackson, ri, aí ele começa a rir e tal. Acho que se, por exemplo, outro, não sei, galera que vê anime e tal, não sei se vocês conhecem aí o Demon Slayer e tal, que tem lá o Muzan lá. Ele, cara, se ele tivesse vivo, ele ia aprovar. O Muzan é o Michael Jackson do Smooth Criminal. Claramente inspirado em Michael Jackson. Claramente. O japonês ama Michael Jackson, porque tem até Tokusatsu aí, eu não lembro agora o nome, que tem lá um personagem que é igualzinho Michael Jackson. Se ele tivesse vivo e visse isso, cara, eu tenho certeza que ele ia ter uma foto dele com a roupa do Muzan, cara. Mas ele tem o Smooth Criminal, tem um clipe. Tem uma entrevista que o Michael Jackson tá lá no Japão, é até engraçado, porque ele não era uma pessoa muito de tocar, né? E o japonês ficava apertando a mão dele, ficava muito doido, assim, porque tava vendo... E o Michael Jackson, você vê ele claramente incomodado, porque coitado, o cara tava querendo... E ele já tinha o lance de passar a maquiagem na mão, ali tudo por causa do vitiligo, então lógico que ele não queria ficar pegando nas pessoas, né, velho? Exatamente. O legal também do filme, que é mostrar o lance do vitiligo dele, né? Você vê quando ele vai fazer
a primeira cirurgia nasal, né? A primeira cirurgia. A primeira rinoplastia. Rinoplastia. Aparece lá, ele mostra um pouco da manga do vitiligo. Depois tem um lance quando ele tá começando a produzir a demo do Thriller. Ele tá deitado na piscina e mostra mais ou menos o corpo todo. A maquiagem se preocupa em mostrar o vitiligo nas pernas, no peito, nos braços, né? E a todo momento mostra ele mesmo se automaquiando pra esconder, né, cara? Pra esconder o do rosto. Então isso é importante colocar também, porque isso também é uma das grandes polêmicas. Talvez venha nesse próximo filme, né? Que provavelmente vai ser da era Dangerous, né? Se eu não me engano. Isso, né? do Black or White pra frente. Porque assim, ali a gente cresceu ouvindo uma das maiores fake news da história do mundo, cara. As pessoas inventaram que ele tinha feito uma cirurgia pra ficar branco. Tá? Isso não existe, velho. Isso não existe. Até hoje, a gente tá em 2026 e essa merda não existe até hoje. Admito que eu acreditei nisso por um bom tempo. Né? Cara, todo mundo. Acho que muita gente Todo mundo acreditava Tá ligado nisso. aquele episódio do South Park que o Caio quer virar o jogador de basquete? Isso. Aí ele faz uma negroplastia, tá ligado? Aí que tipo, o Michael Jackson fez ao contrário disso. Mas é exatamente. Foi a maior fake news dos anos 90, tá ligado? Era tão agressivo o vitiligo do Michael que era mais fácil ele ir pro tom mais claro do que pro tom mais escuro. Principalmente antigamente. Principalmente antigamente, quando não tinha maquiagens como tem hoje pra pele mais escura, né, cara? Então, Tanta mas aí, exposição. você aí da poltrona, você tem que olhar um pouquinho fora do véu da parada. E vamos fazer o seguinte, vou pedir pra você. Você vai pegar agora, nesse exato momento, quando acabar o nosso podcast, tá no hype do Michael Jackson, vai ver todos os videoclipes do cara. Ele exalta a negritude em todo momento. Até o final. Até o final da carreira dele. Então, é uma coisa assim que não faz... Gente, não faz lógica alguma. Não faz lógica alguma. E outra coisa, ele mesmo... Principalmente na era Dangerous, ele começa a mostrar assim, gente, acabou esse lance de preto e branco, é todo mundo, vambora, velho. Tá todo mundo junto, vambora. É a mesma coisa, o pessoal faz as brincadeiras de pedofilia e tudo mais, que é bem grave, mas se você for analisar, cara, desde o começo, você pega as letras do cara, o cara fala das crianças. Gente, o problema do mundo tá nas crianças. Se você der infância pras crianças, eles não vão virar um adulto fudido, gente, pelo amor de Deus. Aí o cara fala isso desde que ele era pequeno, cara, 40 anos de carreira, 50 anos de carreira, e ninguém prestou atenção. É porque a humanidade tá acostumada com o quê? Com a desgraça, mano. A gente quer ver a desgraça, tá ligado? E é por isso que a crítica joga o filme lá embaixo e o público tá jogando o filme lá em cima. É por causa exatamente disso, velho. Isso. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá. Pode falar, Diegão, desculpa. Não, pode seguir. Não, te cortei. Eu ia fazer um ponto, agora esqueci. Cara, a idade é algo terrível para as pessoas, né? Ficou branco esse ponto aí, Ficou branco. Mas então vamos lá e faremos aqui um momento derradeiro deste podcast agora, que é uma pergunta maravilhosa que guardei para este momento do final, que é a pergunta para vocês então. E aí, meus amigos, espero que vocês me respondam com toda a sinceridade que essa pergunta merece. Michael, the movie, ok? Alright? The movie, Michael. É um filme Alright. Who's Bad? Ou ele é um filme The Kid Is Not My Son? É um filme... Não. Who's Bad, com certeza. Muito bem, André. Diego, e aí pra você, cara? Who's Bad ou The Kid Is Not My Son? Cara, como um grande fã de Michael que eu sou, cara, ele é Who's Bad, assim, Cara, ele me satisfez assim do início ao fim, cara. Eu achei o filme muito, muito bom, né? A gente falou um pouco aqui, né? As atuações, assim, as caracterizações de todos os personagens estão excelentes, cara, excelentes. A gente falou, cara, e principalmente o Jafar e o Comando Wingo, cara, é inacreditável, cara. Toda a cena do Comando Wingo, tu ficava com ódio, cara. E ele sumiu, né, Diegão? É impressionante como ele some. Né? Assim, ele não parece ele, cara. Ele só parece o Joseph, tá ligado? A Nia Long, cara, depois eu fui pesquisar, eu não conhecia muito a afeição dos pais do Michael. Depois eu fui pesquisar também que fez a mãe, cara, a Nia Long. Cara, é muito, muito parecida, cara. E o garoto também que fez aí, o Michael pequeno. O cara, Valdir. O Valdir. Valdir, excelente, cara, excelente. Pra mim, já coloca aí um dos meus filmes favoritos do ano, cara. Inclusive, Juliano Valdir, brasileiro. Né? Valdir, né? Valdir, rapaz. Meu Deus. Diegão, concordando contigo, tá, cara? As caracterizações, como eu falei,
que estavam impecáveis, do elenco foi maravilhoso, mas assim, o Jafar, o Miles Teller, meu irmão, tem cena que você olha o Miles Teller e fala, meu irmão, é o John Branca, tá ligado? É ele, você fala, porra, é o John Branca, irmão, tá ali, ó, é o cara, não tem como dizer que não. Mas pra mim, assim, o cara mais surpreendente foi o Kaylin Darrell Jones, que fez o Bill Bray. O Bill Bray, daquela cena que ele tá com aquele suéter em V aqui, o chapéuzinho, se você pega a foto do Bill Bray de verdade e a caracterização do filme, você fala, meu irmão, eles fizeram o Bill Bray, tá lá no filme, é ele. O que é interessante Não colocar dá. aqui, que a gente não falou, são os trejeitos das pessoas. Sim, Se você vê, sim. por exemplo, o Bill Bray andando, o ator imita o trejeito dele andar cara. igualzinho. Exatamente. O Jafar imita muito, muito bem o tio, muito. E o Colman Domingo, cara, ele arqueia o corpo pra dar a barriguinha do Joseph. É muito bom, brother. É isso aí. Bom. Tá de Muito parabéns. bom. Sr. Koyama, diga para nós então, Michael, para você, é um filme Who's Bad ou é um filme The Kid Is Not My Son? Rosbeth, total, tá louco. E esse filme, cara, ele quase me fez chorar muitas vezes, né? Muitas vezes ali, tipo, o olho enche de lágrima ali, porque você sente o sofrimento dele, né? Com relação a não ter infância. É palpável, né? Esse sofrimento que ele teve ali. E você começa a lembrar, né? Das músicas, né? Tipo, você volta no passado, né? Você volta quando você ouviu a música dele, quando você viu os clipes. E a única crítica que eu tenho pra esse filme realmente é aquela que a gente falou ali desde o início, que foi ele passar um pouco rápido, né? Você não conseguir, às vezes, não é que não conseguir, mas você parece que se perde um pouco, né? Ele não se aprofunda em ninguém, tá ligado? Exato. E aí, a segunda é porque não tocou uma das músicas que eu mais gosto, que é Man in the Mirror. Man in the Mirror é mais pra frente, não é, cara? Não, então, Man in the Mirror, quando toca, tá no CD de 87, né? Então, esse daí é a única coisa. É porque aí, o Koyama, também eles focaram bem nas músicas até o Thriller e, por exemplo, do Bad mesmo, só tocou Bad, né, cara? Não, sim, mas, cara, se toca Man in the Mirror, aí eu vou abaixo ali, eu chorava, principalmente naquelas cenas que é mais triste ali, tá louco, aí já era, aí acabou. Mas é o filme foda. Esse é o Koyama, esse é o nosso homem no espelho, cara. Esse é o nosso homem no espelho. Senhor Enzão, Michael, para você, então, Who's Bad ou The Kid Is Not My Son? Ah, cara, não tem nem como, né? Who's Bad, lógico. Who's Bad. Cara, excepcional o filme, me arrepiei, assim, toda a música que tocava, cara, realmente foi, tipo, filme emocionante, cara. Tem muito mais a dizer, não. Vocês já falaram tudo aí. Muito bem. Seu pai não pediu pra você olhar pra ele agora, não, né, isso? Não. Ele tá em outro lugar agora, ele está em outro... Pô, eu tô fazendo a piada aqui, tu não me ferra a minha piada, não, rapaz. Ele vai pegar a cinta daqui a pouco pra mim, né? Que eu vou falar pra ele escolher a cinta. Escolher, pelo menos? Ele vai escolher a cinta hoje, tá ligado? Cinta, cara, A sutileza desse momento que tá no meio da transição musical, que mostra o Michael pegando um dos cintos pendurado e o Joe fechando a porta. Meu irmão, isso é o que muita gente às vezes não pega, que é um pequeno detalhe, é um momentinho, saca? Mas que reflete um pouco desse lance da dinâmica ruim que ele tinha com o pai. Caião, antes da gente ir embora, é importante falar, né? Importante eu falar também, o senhor me deixa falar, viu? Porque agora é minha vez. Não, mas calma. Antes de você falar, porque eu sei que você já vai meio pro desfecho, né? Eu te conheço. Mas vamos fazer o seguinte, fala você e depois eu falo. Vai lá. Não, por favor. Agora o senhor já me interrompeu, agora o senhor fale aí, que aí depois Então eu vou encerrar essa bagaça. bagaça. Isso aqui é uma bagunça. Ó, o seguinte, importante falar aí, meu. Já tem cenas de bastidores aí do que vem pela frente. Michael 2 aí vai vir. Espero que não se chame Michael 2, pelo amor de Deus. O inimigo agora é outro. Michael 2, o inimigo agora. Michael 2, o vitiligo agora é outro. O vitiligo agora é outro. É que você vê ele já caracterizado, então, de fato, os caras jogaram e viram que vai bater bilhão e vão garantir o segundo filme, com certeza. Então a gente vai ter uma segunda parte. E provavelmente vai se chamar segunda parte, né? Ato 2, talvez. Parte 2. Michael parte parte 2, né? Então já tem... o ataque do vitiligo, tá ligado? E, cara, é
impressionante, velho. O cara tá muito bem caracterizado. O Jafar nasceu pra fazer o tio dele, é impressionante. É sobre isso. Vai lá, Caião. Muito bem, senhores. Então, na minha opinião, também Michael é um filme Who's Bad. Inclusive, eu gostaria que você que está nos ouvindo agora, você que está aí em casa nos ouvindo nesse exato momento, vai lá nos comentários dessa bagaça e escreve lá Who's Bad ou This Kid Is Not My Son. Ok? Pra tá gente difícil, saber. né? Não. Se você, qualquer pessoa aqui que conhece Billie Jean sabe que é só copiar lá. The Kid Is Not My Son. Tá ligado? Qualquer pessoa que conhece Billie Jean conhece essa frase maravilhosa. Que inclusive Billie Jean é um resumo de uma parte do episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que eu acho fantástico. Aquele episódio do cara fala assim: pô, nas crianças do meu bairro não tinha pai. Tá ligado? É mais fácil, ninguém assume um filho que não é dele, quem dirá. Os caras não querem assumir o filho dele, quem dirá o dos outros, tá ligado? Então, do Michael Jackson é mais ou menos isso, a história de Billie Jean. A mulher tentando dizer que o filho é dele, ele falou, mano, esse filho não é meu não. Esse filho não é meu não, tá ligado? É exatamente isso. Mas esse filme, pra mim, é um filme Who's Bad total. Como eu falei, é uma homenagem. Não é um documentário, não é um filme triste, não é um filme pra você chegar lá e ficar cabisbaixo. É um filme pra você curtir. É um filme pra você gostar das músicas, é um filme pra você poder ter a oportunidade de se sentir como se estivesse num show do Michael Jackson, porque em vários momentos você se sente num show dele. Aquele momento da festa do aniversário 25 anos de Motown, que inclusive foi uma das coisas que eu achei mais incríveis, que o Jafar copiou passo por passo da apresentação do Michael, coreografado, perfeito, que inclusive foi por onde ele falou que começou e o que deu mais trabalho pra ele fazer, que foi essa apresentação. Sim. Um ano, né? Um ano de treino pra poder fazer exatamente aquela cena. É perfeito, cara. O filme é muito bom. A gente fica impressionado com a característica, com a semelhança física do Jafar com o Michael, com a semelhança física dos outros atores. O casting foi muito bem feito. Isso é inegável. Não há o que se dizer. Acho sim também que o filme tem, em alguns momentos, que ele é muito abreviado, vamos dizer assim. Por exemplo, Motown foi uma época importantíssima na carreira do Michael e isso é pouco explorado. Ele tem um momento ali só de mostrar como foi a primeira gravação, depois com a produção e tal. Quincy Jones é o cara que construiu o Michael Jackson. E o Quincy Jones praticamente aparece só ali em alguns vislumbres, tá ligado? Cara, é inegável. Eu não sei se tem, mas o Quincy Jones merecia um filme, tá? Merecia, com certeza. O Quincy... Um documentário, não sei se tem, vou pesquisar depois, mas ele merece, a história dele merece ser contada. Quincy Jones então, assim, o Quincy acaba sendo tirado um pouco de escanteio pro John Branca ficar um pouco mais em destaque, mas aí o John Branca era produtor do filme, obviamente ele ia querer aparecer mais mesmo. Aí tudo bem, a gente até entende, né? Mas acho sim que poderiam ter dado ali pelo menos um pouco mais de importância pros produtores, saca? Pra quem fez o Michael chegar até o John Branca. Como Michael Jackson, saca? Sim, concordo. Mas acho que esse tratamento dessa nuance de mostrar o Michael como um adulto infantilizado, isso é exatamente quem ele era. Esse lance dele com os animais, pra quem não sabe, ele foi o dono do maior zoológico particular da Califórnia. O Michael tinha o seu próprio zoológico em Neverland, que era um negócio absurdo. O Bubbles, Bubbles é vivo até hoje, inclusive. É vivo até hoje. Mostrou lá, ele tem 43 anos, o Bubbles. O Bubbles ainda é vivo até hoje, é exatamente isso, cara. E dessa preferência dele pelos animais, porque os animais não queriam explorar ele como as pessoas queriam. E isso é uma realidade triste, mas ainda assim uma realidade, cara. É um adulto que muita gente não compreendeu, que muita gente tratou como bizarro, mas um adulto com muitos problemas psicológicos, isso a gente sabe que é verdade. O Michael era um cara com muitos problemas psicológicos. Ele falava igual uma criança, mesmo com 50 anos de idade. Ele ainda se portava e falava. A maneira dele falar era a maneira de uma criança falar. E ele tinha um problema que muita gente achava que era algo bizarro, mas que hoje a gente vê acontecer muito, só que não era reconhecido na época, que era esse transtorno da dismorfia corporal. A pessoa não se reconhece no corpo que ela tem. Várias pessoas hoje são diagnosticadas com esse transtorno, várias pessoas hoje não se aceitam nos corpos delas, fazem cirurgias plásticas absurdas também porque não conseguem encontrar a perfeição que eles querem no olhar, né, no corpo, no que eles veem no espelho. E o Michael, infelizmente, era uma vítima desse transtorno, tanto quanto essas pessoas que a gente conhece hoje, que são também assim, que fazem inúmeras plásticas e acabam ficando irreconhecíveis, né? Ele era um homem genial, com muitos problemas, mas ainda assim um homem genial acima do talento de praticamente qualquer ser humano que já pisou nessa terra. E, cara, e digo isso assim sem medo
medo de errar. Eu não sou um cara da música pop, eu sou um cara do rock, pra quem me conhece sabe. Mas reconheço o Michael como o maior artista do mundo, sim. Então, pra mim, um filme Who's Bad, um filme bom, um filme bacana. Fui com a minha família pro cinema, coisa boa. Passeio de família. Eu, esposa, filho, olha que coisa bonita. Todo mundo no cineminha. Então, vale demais a pena. Você que está nos ouvindo, se não assistiu ainda, espero que você tenha assistido, porque a gente deu muitos spoilers do filme. Óbvio, quem não ia dar spoiler da vida de Michael Jackson? Como se é possível dar algum spoiler da vida de Michael Jackson, tá ligado? Da vida de alguém, né? Mas, ainda assim, se você não assistiu, assista. Se já assistiu, deixa pra nós lá o seu comentário. Se pra você esse filme é um Rusbel ou se esse filme é meu, tá ok? Deixem lá pra nós as suas mensagens. Só antes da gente terminar aí, deixa eu fazer uma Com certeza, Diegão. Fique à vontade. Assistam o documentário, acho que deve estar na Netflix ainda, A Noite que Mudou o Pop. Muito bom, muito bom. Que mostra ali a concepção do clipe do Yard the World. Então vale muito a pena assistir, é muito bom. Isso aí vem forte pra parte 2, hein, irmão? We Are The World, acho que Super Bowl. Super Bowl também. Ó, Super Bowl foi o que eu tava até mostrando pro Enzão esse vídeo dele no Super Bowl. Super Bowl é muito foda, ele lá em cima. Super Bowl de 93. Excelente. E um outro filme biográfico que eu gosto muito, um dos meus filmes favoritos de 2022, que é o Weird, a história do Yao Yankovic. Não sei se vocês conhecem o Yao Yankovic, sim senhor. Que é, o Daniel Radcliffe fez ele, né? Com o Daniel Radcliffe, né? Se você, pra quem não conhece, é um cantor que fazia muita paródia e tal, de várias coisas assim. Inclusive a paródia dele do Beat It, que é Eat It, é maravilhosa. É sensacional. Maravilhosa, é muito boa até hoje. Assim, ele faz o clipe praticamente 1 para 1. É incrível. Eu adoro o Diego, esse Irit, cara. Adoro, eu acho muito massa. E é um filme que brinca muito, que ele faz uma paródia de filmes biográficos. Então, se você gosta da história do Weird Al, assim, se você gosta do Daniel Radcliffe, vá atrás, porque é um filme muito bom mesmo. É isso aí. Muito bem. Só uma última coisa aqui, eu acho que o Michael agora tinha que voltar a ter um videogame novo do Michael Jackson. Porra, porque Moonwalk já foi. Moonwalk ou você quer o Michael Jackson Experience lá, que era do PSP, tá ligado? Não, de dança não, porque eu queria um jogo na pegada Moonwalker, velho. Inclusive, eu acho um ótimo filme, tá? Eu tenho um negócio, né? Quero ver o pessoal da Artemis lá, na próxima, fazer o Moonwalk de verdade, né? Oh, meu Deus. Com certeza será feito, velho. É o Michael Jackson provando pra todo mundo que, às vezes, a melhor forma de você fazer sua carreira ir pra frente é você andar pra trás, tá ligado? Olha só, que frase boa, gostei. Coisa boa pra encerrar esse programa lá no alto, rapaziada. Muito bem, senhores, meus amigos de bancada, senhor Carequite e senhor Pastelito, senhores Billy Jean e... deixa eu ver, o Koyama eu vou ter que achar outro título pra ele, não vai dar pra ser Billy Jean. Koyama não dá. É Billy Knight. O Billy Knight. Esse aí era você em outros tempos, viu, querido? Speed Demon. É isso aí. Billy Jean, Speed Demon, boa noite para vocês, meus amigos de bancada, meus parceiros que sempre estão aqui comigo nesse programa, menos quando vocês não vêm, né? Aí geralmente sempre sou eu aqui, mais um ou outro, tá ligado? Então é sempre bom ter vocês aqui quando vocês vêm. Quando vocês não vêm... Eu bati o atestado e tô aqui de volta. Tá meio rouco, tá aí. Tô aqui, muito bem, estou aqui. Estou fazendo, inclusive, tratamento para as cordas vocais aqui, porque também ando com um problema de rouquidão terrível. Mas, se ele mudar de cor, já sabe. Viu? Já sabe, né, filho? Se aparecer... Puta, vai ser difícil, porque eu já sou branco quase transparente. Eu vou mudar pra qual cor, mano? Tá difícil. Caião. Caraca, eu vou ter que passar. Não pode fazer blackface, não, irmão. Isso é crime hoje, isso dá até cadeia. Caralho, inclusive o Michael Jackson foi o único negro a fazer blackface. Ele se disfarçava, né, velho? Ele se disfarçava. Ele se pintava mais. Caramba, com a pele mais loucura, escura do que ele já tinha. Michael Jackson, a gente vai cavucando, é bizarro mesmo. Tem uns bagulho doido mesmo. Mas não dá, mano. O homem era um fenômeno. Os caras tinham que fechar a loja de brinquedo. A Toys R Us, que aparece no filme lá, com ele lá dentro, é uma migalha do que acontecia na vida real, tá ligado? Bora. Então, muito obrigado a vocês. Vai ter parte 2, né, meus parceiros de bancada. Ao senhor Diego do Pod Elementar, que estará com seu @, como sempre, na postagem deste episódio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vocês sigam lá o Pod Elementar, hein? Não segue só o Multiverso Cast, segue o Pod Elementar também. Vira e mexe, um de nós aparece por lá também fazendo graça. Tem que seguir. Sigam lá, por favor, o nosso amigo do Pod Elementar. E ao senhor Enzão, vulgo meu filho Príncipe Croata, ou ele, o Brabo,
brabo, Liam404 no Spotify. Sigam esse menino também, viu, gente? A minha independência financeira depende do sucesso desse menino. Tá merda. Caio Jackson. Sem cinto, irmão. Só no incentivo, tá ligado? O É isso meu aí. aqui é sem cinto. É só quando o cara chega pra mim e fala assim, ô pai, tem um mano que tá fazendo uns beats legal lá, ele tá cobrando uma grana, eu falo, vai lá que eu pago, entendeu? É assim que funciona o incentivo. Aqui eu falo assim, eu pago, tá ligado? Ah, tá pensando o quê? Agora o dia que ganhar dinheiro também eu quero minha parte. É isso Olha aí. lá, o contrato. justo. Vai chegar só com o contrato, assim. Vou ó. chegar com o contrato falando, eu sou seu empresário. É isso aí. Só não pode ser demitido por fax. Não, demitido por fax. Cara, demitir por fax. Coisa linda. Coisa bonita. Acho que é uma das cenas mais bonitas do filme. Foi Isso- legal. E Essa quando- aí, quando ele fala da turnê de despedida lá, tá ligado? Exatamente. Quando ele fala assim, eu pensei em emoldurar isso. Se fosse eu falava, emoldura, vai ficar mais bonito, tá ligado? Dá pra pôr ali no hall, põe ali na entrada da casa, vai ficar legal pra caramba. Valeu, gente. É isso, vocês estão nos ouvindo mais uma vez. Nosso muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, o companheirismo de sempre. O Multiverso Cast fica por aqui. Semana que vem tem mais. Sai daí não, a gente já volta. Porque o filme ele foi todo pensado de outra forma. Inclusive, o jeito que ele começa. Só um minutinho. Olha lá, olha lá, o careca tomando enquadro. Deu ruim. Tomando enquadro da esposa, olha lá, a dona Ana. Vagabundo, não lavou a louça, olha lá. Olha a cara dele de quem fez merda lá, mano. E a Ana marretando ele, olha lá. A Bela já passou atrás, foi até pro quarto, já escondida, dormir já. A Bela já falou, mano, deu ruim, vou dormir. Olha a cara de desespero do André, velho. Nossa, daqui a pouco o rolo do macarrão vai voar. Ele até fechou a câmera. Ele fechou a câmera pra gente não Tá ver, apanhando, ligado? tá apanhando. Tá apanhando, bicho. Tô falando pra você, o cara tá apanhando. Ao vivo. O cara está apanhando ao vivo. Neste Pronto, voltei. programa. Vamos Olha lá. aí, ó. Já passou o gelol já no lombo? Não, Da paulada vai, que a vamos lá, Ana te deixa eu acertou voltar aí? aqui.